Criação de gráficos. Básico. Pessoal, nós vamos, com esse vídeo, aprender a criar gráficos no Excel. O básico aqui é porque nós vamos falar dos gráficos mais simples do Excel. E para aquelas pessoas que têm dificuldade em, inclusive, criar o mais simples desses gráficos, ok? Então esse vídeo é voltado para aquelas pessoas que querem aprender a colocar um gráfico no Excel. O Excel proporciona inúmeros tipos de gráfico, gráficos complexos, bem elaborados, enfim, mas não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar com gráficos bem simples para poder aprender o beabá da coisa. Então nós vamos começar do zero. Aqui eu abri uma planilha no Excel, tá? A única coisa que a pessoa precisa saber, evidentemente, é abrir um arquivo de Excel, né? Um novo arquivo e a planilha. Daqui para frente nós vamos aí dar todas as instruções para se criar um gráfico. Embora nós vamos aprender a criar um gráfico simples, as informações que você vai pôr ali são muito importantes e você vai poder fazer bom proveito das informações desse gráfico. Todos nós sabemos do instrumento poderoso que é um gráfico, né? E nós vamos, portanto, iniciar do zero, para quem nunca ou teve dificuldade de aprender a inserir um gráfico no Excel. Pessoal, quando a gente trabalha com imagem, né, o legal é que o fundo esteja todo de uma cor só. Essas cores, essas linhas aqui das células e das colunas poluem um pouco, na verdade. Então o que nós podemos fazer é transformar todo esse fundo aqui numa cor só. No caso, vamos deixar todo ele em branco, tá? Para dar um aspecto mais leve e agradável aí no visual. Para isso, lembrando que a gente está falando tudo do início, né? Para quem não sabe, nós vamos também aproveitar e ensinar aqui como deixar um fundo branco. Existem várias formas, eu vou pela forma mais simples. Eu seleciono qualquer célula da planilha, tá? Uma vez que eu selecionei, eu dou um Ctrl T e aí acabo selecionando todas as células dessa planilha. Dei um Ctrl T, vou com o direito do mouse, formatar células, vou aqui em bordas, tá? A linha que eu quero colocar aí é essa daqui que já está sinalizada, que é a linha padrão do Excel, tá? E ela está na cor preta. Aí eu escolho a cor que ela vai ser. Então venho aqui em cor, escolho o branco, tá? Uma vez que eu escolhi, eu informo que vai ser todo o contorno das células e mais também as linhas internas. Então já vou direto aqui e dou OK. Muito bem. Ficou todas as linhas brancas, então deu esse fundo branco, tá? Nesse caso aqui do gráfico, isso não vai ter problema nenhum. Depende do que você for fazer depois, pode dar problema porque a linha ela está branca. Vamos lá. Deixei o fundo do jeito que eu quero e vou aqui agora em inserir. Vamos inserir um gráfico, tá? E eu venho aqui nessa parte gráficos e aqui eu tenho vários tipos de gráfico para inserir, ó. Eu tenho esses tipos de gráfico de coluna, né? Gráficos de pizza eu tenho todos esses daqui. E nós vamos partir dos mais simples. No caso aqui nós vamos usar um gráfico de linhas, tá? E também dentro de linhas ele me dá vários tipos de gráfico. Nós vamos pelo mais simples, que é a linha 2D, um gráfico chapado, tá? E embora que tenha duas linhas, nós vamos só a princípio trabalhar com uma, ok? Então eu clico aqui e olha aqui que vai aparecer isso daqui. Tem muita gente que já acha que vai aparecer um gráfico aí. Não, não. Por isso que às vezes tem muitas dificuldades. Tem gente que para por aqui, porque já não sabe mais por onde ir, tá?
E então o que nós vamos precisar começar a fazer daqui para frente? Começar a criar parâmetros para alimentar esse gráfico. Eu vou aqui, começo, expandir esse gráfico. Eu posso fazer isso. Quanto mais expandido, mais visualização eu vou ter. Legal. Eu posso deixar esse tamanho que eu quero. Muito bem. E a partir daqui, o que eu faço? O primeiro passo é a gente criar os parâmetros que nós vamos trabalhar. Tá? As informações que nós vamos alimentar o gráfico. E onde eu coloco essas informações? Em qualquer lugar da minha pasta de trabalho. Em qualquer lugar. Eu posso pôr elas aqui, nas células que estão aqui. Né? Eu posso avançar um pouquinho para cá, pôr aqui. Só que o legal é você trabalhar essas informações em outra planilha. Olha, eu tenho uma planilha aqui e tenho essa aqui. Então eu trabalhar isolado para essa tela aqui ser única e exclusivamente do gráfico. Então eu vou em planilha 2 e aqui sim, aqui eu não vou deixar as linhas em branco porque essas linhas aqui vão servir de referência, isso vai ser importante. E aqui eu vou criar os parâmetros, tá? Para poder alimentar o gráfico. Esse é o primeiro passo e o mais importante para o gráfico começar a ser alimentado. Muito bem. Eu vou criar um gráfico do quê? Podemos escolher, né? As notas do aluno, a matéria do aluno, a progressão da matéria do aluno, o controle de pesagem do regime que eu resolvi fazer, o meu controle de pressão, se eu preciso medir a pressão, controle de produção na minha empresa, controle de lucro, de perda, qualquer coisa. Nós vamos fazer uma coisa bem simples, o controle de venda de um vendedor, tá? Da minha empresa ou do meu negócio, do meu comércio, enfim. Para isso, eu preciso já começar aqui por algumas informações. Olha, eu vou pôr aqui o nome do vendedor. Como é que o vendedor se chama? Vou pôr meu nome mesmo, Arnaldo. Vendedor Arnaldo. Tá? Aqui é só uma referência para o que eu vou pôr depois. E o que eu vou fazer com o Arnaldo? Como eu vou medir as vendas dele? Né? Então aqui nós vamos colocar vamos pôr aqui o período que ele vai ser analisado na venda. Aqui é só uma referência, esses dois termos aqui não tem importância nenhuma. É só para eu não ficar às cegas depois com quem eu estou tratando. Porque depois eu posso estar pondo outros vendedores também, tá? Então aqui eu vou ter que respeitar essas linhas aqui do Arnaldo e do período. Para isso ficar bem destacadinho, vamos fazer assim, ó. Vamos pôr aqui o período que eu vou analisar o Arnaldo. E vamos dar uma cor nisso daqui. Só a título de destaque. Muito bem. Quais são os períodos que eu vou analisar a venda do Arnaldo? Eu vou analisar por semana. Poderia ser por mês, tá? Eu vou analisar por semana. Vou abreviar, semana 1, semana 2. Pessoal, eu não preciso ficar preenchendo aqui o resto da semana, tá? Por quê? Porque o Excel, ele tem uma ferramenta super bacana que chama autopreenchimento. Então eu seleciono esses dois aqui, ele já vai entender que existe uma sequência, coloco o mouse aqui até se transformar nesse quadradinho e puxo, tá? E vou puxando até onde eu quiser. Vai reparando que vai aparecendo aí, ó, o que vai aparecer. Eu vou medir as vendas do Arnaldo até a semana, nas próximas 14 semanas aí, ó. Ok? Poderia ser 10 semanas. Muito bem, vamos por 10. Só que aqui, olha como é que ele já preencheu automaticamente, tá?
Só que aqui, como eu vou analisar, então isso daqui, eu removo isso daqui. Pronto. Então, a empresa que o Arnaldo trabalha vai analisar semana a semana as vendas dele por até 10 semanas, e eu poderia ser durante o ano inteiro, tá? Poderia ser por dia, por mês, enfim. No caso da nota do aluno, você pode pôr aqui mês 1, bimestre 1, bimestre 2, enfim, né? Ou a matéria, né? Porque como a gente vai poder criar vários gráficos, várias linhas de gráfico dentro de um só, eu posso pôr o aluno Arnaldo, matéria história, matéria matemática, geografia e tal, e também criar um grafiquinho para isso. Mas vamos voltar no bem simples. Só estou dizendo que existe essa possibilidade, tá? Desde que a gente aprenda como fazer o mais simples. Do mais simples a gente vai até o mais complexo. E o Arnaldo vai ser medido aqui semana a semana, segundo a produção de venda dele. Tá legal? Olha só. Então aqui eu já estou dando referências para o meu gráfico. Vamos voltar lá no gráfico? Vamos. Lá na planilha 1. Só que ainda não apareceu nada, evidentemente. Mas nós já criamos a condição para que quando o Excel pedir a informação, nós já temos aonde o que informar. Vamos lá. A partir daqui, nós já vamos começar a alimentar o gráfico. Eu vou aqui nessa área do gráfico, clico com o lado direito do mouse e venho aqui, ó, selecionar dados. Isso é o mais importante. Aí aparece essa tela aqui. Olha, quem já chegou nessa tela algumas vezes, também a partir daqui, quem tem essa dificuldade, né, não sabe o que fazer. E daqui, às vezes, intervalos de dados do gráfico pode soar grego para a pessoa, para quem não conhece, né? E o vídeo é para quem não conhece, ok? Muito bem. Deixa eu cancelar aqui, vamos repetir o processo. Clico com o lado direito do mouse, selecionar dados, e a primeira coisa que eu vou fazer nessa tela vai ser vir aqui, ó, adicionar entradas de legenda, que vai ser a série do gráfico. Não se preocupe com isso, depois vocês vão ver o que está querendo dizer. Então eu venho aqui em adicionar, tá? Ele vai perguntar o nome da série. No caso aqui, a série se chama Arnaldo, que eu vou medir o Arnaldo nessa série, tá? Poderia ser vendas do Arnaldo, poderia ser qualquer outra coisa. Mas o nome da série eu só vou pôr Arnaldo, porque nós sabemos de que se trata de vendas. A venda do Arnaldo. Depois, a hora que for a venda do José, é a venda do José. Nome da série, Arnaldo. Valores da série. Pessoal, aqui nesse momento, clica aqui. Clicou. Quando aparece essa caixinha aqui desse jeitinho, ele está perguntando o seguinte: aonde está a série? Nesse momento, ele está me dando liberdade para eu ir em qualquer lugar da minha área, da minha pasta de trabalho. Nós vamos lá na planilha 2, onde nós já passamos informações. Planilha 2. As vendas no Arnaldo não serão colocadas nessas células aqui, semana a semana, aqui na parte de cima? Será? Então nós vamos selecionar aqui. Aqui, senhor Excel, que está a série do Arnaldo. Selecionei, ele fica desse jeito, a gente dá Enter e dá OK. Muito bem. Aqui eu volto a dar OK. Olha só o que aconteceu, já começou a aparecer informações aí. O que o Excel ele já entendeu? Ele entendeu o seguinte, que a série Arnaldo, que é essa listinha, que vai ser a cor aqui da linha do Arnaldo, tem 10 períodos. Olha só aqui, ó, embaixo, 10 períodos. Ele entendeu porque quando eu selecionei lá, vamos voltar lá, lembra que eu selecionei aqui as 10 células? Pois muito bem. Então, voltando,
ele já entendeu que vai ter uma série de 10 períodos. E ele apenas numerou isso daí. E ele entendeu também que algo vai começar do zero e vai crescer. Tá? Então aqui ele já dá um parâmetro dos menores, né? Porque ele não está sabendo ainda o que vai acontecer. Então ele fala, bem, algo vai começar e vai subir. Então aqui ele está tratando com decimais. Depois vocês vão ver que isso vai mudar. Muito bem. O que eu posso e devo fazer aqui agora? É continuar preparando esse gráfico. Volto a clicar com o lado direito do mouse, selecionar dados, e aqui agora eu não vou em adicionar, eu vou aqui, ó, rótulo do eixo horizontal. Lembram que estava aqueles numerinhos lá embaixo? 1, 2, 3, 4, que ele deu por conta própria? Nós vamos editar isso daqui, vamos personalizar. Editar. Aí, de novo, aquela caixinha, ele está me perguntando aonde está o intervalo de rótulos do eixo. Eu volto lá na planilha e seleciono, né, o intervalo do rótulo, que serão esses daqui, senhor Excel. Muito bem, dou OK e dou OK de novo. Aí ele já substituiu, tá vendo? Por aquilo que eu determinei. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 10. Então aqui a gente já colocou mais informações no gráfico. Aqui continua igual, porque ainda não pus número nenhum. Muito bem, eu já tenho aqui um gráfico prontinho para receber, para ser alimentado. Então, é o gráfico que vai medir aqui o Arnaldo. O Excel, ele colocou esse nome aqui, Arnaldo, em cima, porque ele achou que esse gráfico vai se chamar Arnaldo. Mas aqui em cima eu posso mudar. Não vai ser Arnaldo. Arnaldo sim, vai ser medido aí. Mas o que vai ser medido? Qual é o nome que eu quero dar no gráfico? Vendas. Ou controle de vendas. Controle de vendas. Muito bem, esse é o nome do gráfico. Vamos começar a alimentar. O Arnaldo começou a vender. Então, aqui está o gráfico. Aí a pessoa que vai alimentar o gráfico, volta lá na planilha 2 e vai preenchendo as vendas do Arnaldo à medida que ele vai vendendo. Ok? Então vamos lá. Na primeira semana, o Arnaldo vendeu R$ 1.200. Na segunda, vendeu 1.250. E assim por diante. 1.300, 1.700, 1.700. Aqui eu vou pondo a realidade. Isso daqui eu estou alimentando semana a semana. Vamos ver o gráfico lá como é que está? Com esses valores aqui que eu já alimentei. Olha só. Olha lá. Né? Então aqui até a quinta semana, olha. Depois nós vamos criar linha aqui para a gente ficar mais bem referenciado. Mas aqui a gente já começa a ver. Aí na sexta semana, o Arnaldo não foi bem de venda, caiu para 1.100. Ele vendeu só 1.100. Na segunda semana ele deu uma recuperada, foi para 1.600. Vamos ver o que está acontecendo lá? Olha lá. Olha a semana que o Arnaldo foi mal. Sexta semana. Só que ele está recuperando. Aí quem está lançando, quem está alimentando a planilha, vai pôr que na próxima semana lá o Arnaldo, a venda do Arnaldo, que foi, por exemplo, de R$ 1.800, depois foi de 1.850, depois foi de 1.840. Ok, durante 10 semanas, essa foi a produção do Arnaldo. Vamos deixar isso aqui bonitinho? Ó, vamos selecionar, vamos centralizar tudo isso daqui. E o que aqui for, aqui é dinheiro, né? É moeda. Então nós vamos formatar isso como moeda. Formatar célula. Vamos em número, em moeda.
eu quero que isso tenha casa decimais, não coloque o símbolo de cifrão, que eu escolho como eu quiser, tá? E dou OK. Olha lá. Então, tudo que for entrar aqui vai ser transformado naturalmente em moeda durante esse período que foi as vendas do Arnaldo. Por isso que essas informações aqui elas são importantes. Vamos lá na planilha 1, olha só o que aconteceu. O Arnaldo começou vendendo R$1.200, foi indo. Pessoal, lembra aqueles números decimais que estavam aqui, que o Excel colocou? Porque ele entendeu que alguma coisa tinha que começar do zero, né? Olha só, ele já transformou aqui proporcionalmente. Ele partiu do zero, ele parte do zero, e depois ele já fez uma análise, ele já jogou 1.200 mais ou menos no meio do gráfico, que foi a média que ele mais ou menos colocou, e ele já expõe de uma forma aí bem tranquilinha para a gente, tá? Aqui nós acompanhamos. Gente, o gráfico já está criado. Na verdade, olha, se eu fizer uma alteração aqui, vamos supor, puxa vida, eu errei aqui nesse cálculo aqui. Essa semana o Arnaldo não vendeu 1.840, eu errei. Ele vendeu 1.940. Pode ser corrigido. Olha o que acontece lá. Corrigiu também. Lembra que a casa máxima aqui era 2.000? Aqui, como já foi subindo, ele também já subiu aqui. O Excel ele faz isso automaticamente. Com isso vocês não se preocupam. A plotagem aí do gráfico, a área de plotagem, né, esses valores é ele mesmo que determina com base naquilo que você alimentou. Tá? Vamos dar outro exemplo aqui. Puxa vida, eu errei. Não era 1.850, era 1.940 na 19ª semana e 2.100 na segunda semana. Olha o que vai acontecer lá. Também mudou. Olha aqui, ele já vai fazendo o negócio. Aqui a gente já visualiza que nessa semana aqui o Arnaldo teve uma queda. Pessoal, tá aí. Viu só como é que é fácil criar um gráfico? Agora, o que nós podemos fazer a partir de então é começar a dar um aspecto mais customizado para esse meu gráfico, tá? Eu posso personalizar isso daqui. Puxa vida, só essas linhas horizontais aqui, isso daqui eu não necessito tanto, eu também não preciso dessas informações aqui. Eu posso fazer o seguinte, olha, vamos lá. Vamos clicar com o direito do mouse, tá? E vamos alterar o tipo de gráfico. Eu não fiz esse daqui, não parti por esse. Eu posso mudar para esses daqui que tem marcadores. Vamos ver como é que fica? Olha só, eu pus um marcador. Dou OK. Ele aparece aqui sempre na cabeça do movimento. Ele dá na mudança da semana, movimento da semana, ele coloca um marcadorzinho. Tá? Eu posso com isso daqui, ó, se eu clicar em cima desse marcador ou não, eu posso retirar os marcadores se eu quiser, tá? Eu posso voltar lá, ó, alterar o tipo de gráfico, posso voltar no que eu estava, tá legal? O que eu posso fazer? Eu posso clicar em cima da linha. Depois, quando eu clico em cima da linha, eu tenho muitas possibilidades. Por exemplo, adicionar rótulo de dados. Olha só.
Tá vendo? Aqui me dá exatamente, eu não preciso ficar indo lá na planilha para saber exato quanto que eu vendi na semana 6. Ele já está me dando. Vendeu R$ 1.100. Olha só. Aqui os parâmetros continuam, mas eu posso remover esses parâmetros se eu quiser também, tá? Por exemplo, eu venho aqui em tipos de gráfico. Eu venho aqui em design e eu posso escolher o layout que eu quero. Eu tenho vários tipos de layout, ó. E era esse layout que eu queria. Porque aqui ele já me dá a informação, mas eu não consigo. Aqui fica um pouco confuso, eu precisava de uma referência. Muito bem. Vamos em referência então. Aqui nós vamos em layout, linhas de grade. Eu quero linha vertical. As principais linhas verticais da grade. E clico aqui. Olha só o que ele está me dando. Então aqui eu visualizo. Primeira semana, na sexta semana vendeu 1.100. Depois vocês vão mexendo aí, vão brincando aqui para ver o que vocês vão agregar nesse gráfico, tá? Eu tenho vários tipos de coisa aqui. Olha só como é que está meu gráfico hoje. Está escrito aqui em cima, controle de vendas do Arnaldo. Muito bem. Eu posso mudar isso daqui. Olha só, controle de venda. E ele me deu a linhagem aqui. Aí depois vocês vão vendo. Então tudo tem que ser clarinho. Tá? Então aqui nós já ensinamos a montar um gráfico, a pôr os parâmetros, a alimentar esse gráfico, a saber de quem que é esse gráfico aí. E a partir daqui o Excel ele vai fazer tudo. Pessoal, vamos fazer, para vocês terem uma ideia, como eu falei, esse é o gráfico mais simples do Excel, mas ele também, ele coloca bastante informação, ele também acaba sendo complexo à medida que você vai aprendendo a lidar com ele. Tá? Vamos fazer um teste? Olha só, se eu pegar aqui na planilha 2, e vamos dizer o seguinte, o Arnaldo ele tinha uma meta para bater, né? E aqui nesse mês que ele foi mal, a meta dele era de R$ 1.000, tá? Mas ele não bateu a meta, ele vendeu só R$ 900. Então o que eu faço? Olha, se eu colocar um número negativo aqui, 1.100, que foi abaixo da meta, olha só lá. O que aconteceu? Nesta semana aqui, que eu posso expandir um pouquinho mais isso, para visualizarmos melhor. Ele ficou, nessa semana aqui o número está em cima do outro, encavalou. Nessa semana, a meta do Arnaldo era 1.000. Nesta semana, ele vendeu 100 abaixo da meta. Então aqui automaticamente já criou uma linha. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos em design do gráfico. Opa, vamos pegar outro design. Ó. Então aqui seria legal e adicionar rótulos ao gráfico. Aqui eu volto aqui. Olha o que ele está me dizendo. O seguinte. Ele já criou aqui uma linha, 0, daqui para cima positivo, daqui para baixo negativo. Porque ele já viu um número negativo aqui. Então,
os vendedores que tiverem abaixo dessa linha aqui, já sabe que não bateu a meta, né? Isso também pode ser aplicado, isso também pode ser aplicado na nota do aluno. Então, se for abaixo de C ou abaixo de 7, né, você faz aí as suas colocações da forma que você achar melhor. Depois você vai mexendo aqui, ó, tem inúmeros tipos, tá? Vamos voltar naquele outro lá que aparece todas as informações. Beleza, nosso gráfico aí está começando a passar bastante informação, né? Você tem também como editar números negativos, então aqui na parte aqui ficaria vermelhinho, mas aqui já dá para ter uma referência, porque ele já criou uma linha. E essa linha ela vai aumentando, olha só que interessante, à medida que você vai pondo números lá, ele ficou 100 abaixo da meta, tá? Vamos pôr 300 abaixo da... Tem que ser um número negativo, né? Menos 300. Olha só. Ele já põe aqui. E se fosse outra informação, olha aqui, ele está no 500 ainda, porque ainda está no campo do 500. Mas se eu colocar aqui que foi menos 600, ele já vai criar outros campos além do 500 lá, tá? Olha só. Tá vendo? Antes era só 500, agora já criou o campo de 1000. Muito bem. Isso é só para vocês terem uma ideia de quanto completo vocês podem deixar um gráfico simples no Excel. E aproveitando, tá? O vídeo aqui nós já terminamos faz tempo, né? Vocês viram como é que coloca o gráfico. Aqui eu só estou mostrando as possibilidades. Pessoal, mas eu quero colocar um outro vendedor. Não tem problema. Então, vamos colocar um outro vendedor até para reforçar também o que nós já fizemos, aprendemos até agora. Na planilha 2 aqui, onde eu coloco minhas referências, eu vou fazer a mesma coisa. Quem vai ser o outro vendedor? O Carlos. Também, período. Aqui eu vou destacar uma cor diferente para o Carlos. Tá? A cor, ela é tudo na informação, né, gente? É muito importante. Porque aí você não fica dependendo de você olhar o nome da pessoa, você já se relaciona com cor. Então vou colocar essa corzinha aqui, um verdinho, vamos pôr esse daqui. Que aí você já sabe, chega um momento que a gente relaciona a cor com o objeto. E aqui também vai ser a mesma coisa. Opa. Semana 1, semana 2, aplico aqui o auto-preenchimento, tá? E aqui eu vou lançar depois as vendas do Carlos. Lembra que esse foi o primeiro passo que a gente fez para lançar os dados do Arnaldo? Então esse está sendo o primeiro passo para lançar os dados do Carlos. Volto lá em planilha e vou clicar com o direito do mouse. Selecionar. Estamos repetindo o que já fizemos. Selecionar dados. Adicionar. Nome da série. Carlos. Onde estão os valores da série? Ele me dá liberdade nesse momento de ir para qualquer lugar. Senhor Excel, está aqui. Opa, aqui não. Desculpa. Onde estão os valores da série? Está aqui. Dou OK. Dou OK. Olha só, ele já criou aqui a série Carlos.
como tinha criado a princípio a série Arnaldo. Só que do Carlos não está aparecendo nada porque ele ainda não começou a vender. Legal? Então vamos lançar vendas lá para o Carlos? Vamos. Pessoal, vou dar uma pausa no vídeo para não ter que ficar lançando aqui. Eu já volto em seguida, já com os lançamentos feitos. Ok. Aqui eu já lancei então as vendas do Carlos, também no mesmo período que a empresa usa para fazer as avaliações. Vamos lá na planilha ver como é que ficou? Olha só. Legal, né? Aqui veio as vendas do Arnaldo. Na sexta semana o Arnaldo não foi bem em venda, não bateu nem as metas. Na verdade ficou R$600 abaixo da meta, mas logo ele recuperou e foi e ficou acima do Carlos aqui, que foi sempre tendo uma progressão, né, em suas vendas. Tá vendo? Coloquei mais um vendedor. Coloquei mais informações. E simples. Posso pôr um terceiro? Posso. Um quarto, um quinto, um sexto. Quanto que eu quiser. Né? Então, vai daí. Pessoal, uma coisa muito importante. E às vezes é até legal também por uma questão de gosto. Mas a gente tem que tomar cuidado. Se eu for aqui, ó, em design. Opa! Vou aqui em design. Eu posso vir com o lado direito do mouse ou vir aqui, alterar tipo de gráfico, tá? Nós já ensinamos que com o lado direito do mouse eu posso vir aqui e também alterar tipo de gráfico aqui também eu tenho essa possibilidade. Aí ele me dá os tipos de gráfico que eu posso pôr. Muito bem. Nesse tipo de situação de gráfico, de vendas, de fazer um controle, eu posso usar linha, outros tipos de linha, como nós já vimos, com marcadores, né? Com linhas empilhadas com marcador. Eu posso também mudar o tipo de gráfico, eu posso pôr um gráfico de colunas, tá? Vamos ver como é que fica? Para alguns vão gostar, fica agradável. Selecionei, dou OK. Olha como é que ficou. Então, aqui aparece a coluninha do Arnaldo, ó. É nessa cor aqui. Coluna do Arnaldo aqui, o do Carlos, vai fazendo a comparação, né? Então, para quem está analisando, está vendo o seguinte, ó, o Arnaldo sempre está vendendo mais que o Carlos, né? Com exceção dessa semana aqui que ele foi terrível, né? E aqui o Carlos foi bem. O gráfico em coluna também é uma opção aqui para o nosso tipo de informação. Entretanto, vamos voltar ao que era e vamos alterar o tipo de gráfico. Nós temos outros tipos de gráfico aqui. Tem gráfico que não vai ficar muito agradável de se ver, por exemplo. Esse de cone aqui. Vamos pôr para ver como é que fica. Ó. Uma coisa meio estranha, né? Não seria bem para isso. Mas tudo bem. Tá aí. Mostrando, ensinando para vocês. Agora, tem gráficos, tipos de gráfico que a gente não pode pôr de jeito nenhum, que não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pego um gráfico aqui, um exemplo de área, olha só que coisa estranha que vai ficar. Vamos selecionar, né? Uma coisa estranha, para fazer a leitura disso, a pessoa tem que ter uma certa... saber o que está visualizando. Um terceiro vem, bate o olho e não vai entender muito bem isso daí, né? Fica uma coisa meio estranha. Não é para esse tipo de situação. Vamos reverter isso. Vamos ver outro tipo de gráfica que a gente também... Opa, peraí. Deixa eu reverter. Que a gente também não pode se empolgar e querer fazer coisa fora do
da realidade. Olha, vamos pegar esse de superfície. Isso daqui serve para quando você vai pôr dados de superfície. Aqui nós já entraríamos em dados complexos, em gráficos complexos, para definir superfície. Se você for usar aqui, ele vai até tentar, mas olha só que coisa doida vai ficar. E ele, né? Então, isso daqui não tem quem faça a leitura de um gráfico desse. Não entendeu nada. Então, a gente toma cuidado com isso para não se empolgar. Gráfico é uma coisa que a gente bate os olhos e faz uma leitura imediata. Tá? E lembrando, mais uma vez, que esses dados podem ser alterados. Tá? Aqui, por exemplo, no caso do Arnaldo, ele vendeu menos 600. Na verdade, a pessoa que digitou errado. Não era 600. Não era menos 600. Então, pode fazer a correção, tá? Era 1.600. No lugar do 1, ela colocou o sinalzinho de subtração, que bateu o dedo errado no teclado. Aí corrige. Olha só. Tá? Então já muda tudo. Os parâmetros mudam, olha só que legal. Agora já não está mais abaixo do zero. Enfim, pessoal, esse é um vídeo simples, tá? Ficou meio longo, 42 minutos aproximadamente. Mas também eu consegui explicar tudo de formato de criação de gráfico para a pessoa mais simples para chegar num gráfico desse daqui. Então, qualquer pessoa que saiba abrir uma planilha do Excel vai saber montar um gráfico e ficar assim. Tá? E impressiona, não é verdade? Porque passa bastante informação aí. E então nós conseguimos fazer esse vídeo, que são 3 etapas de ensino de gráfico básico, né, num vídeo só. Tá bom? Mas quem quisesse parar lá aos 15 minutos, poderia ter parado, porque até ali nós já ensinamos como alimentar um gráfico. Um abraço e até a próxima.